No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu quem sou? Valéria Lopes, autora de Saborosa Língua, meu primeiro livro solo. E se você quer conhecê-lo, presta atenção no que vão dizer os meus leitores. Eu sou Sônia Bittencourt, do Brasil, de São Paulo. Comprei Saborosa Língua, da Valéria Lopes, com uma curiosidade, confesso. O que ela teria de novo para me trazer? Que coragem era aquela, né, de dar um título tão gostoso, né, tão original, e lançar esse livro na maior feira lusófona do mundo. E logo deparei com Valéria falando de gênero. Ela voou para o amor ao ser humano, independentemente de masculino ou feminino. Isso já me cativou. Depois, no capítulo 1 ainda, ao falar de verbo, ela saiu da conjugação e foi para o verbo com letra maiúscula do Evangelho de São João. E ao falar então de verbo, ela pegou um atalho, né, e falou da Bíblia, relacionando o radical com biblioteca. Portanto, Bíblia é livro dos livros, coletivo de livros. E eu diria para vocês que Saborosa Língua é um diálogo com o falante de língua portuguesa. E muito legal, com um falante que pode vir a ser um escritor em língua portuguesa. Deve ser esse escritor, é incentivado por Valéria a ser esse escritor. E aí, no capítulo 2, por esse viés, ela faz uma louvação de Andréia Valverde Portugal, que, como ela, acredita que todos nós temos a possibilidade de sermos escritores, se quisermos, se tivermos oportunidade. Então, Valéria, como você, eu tive a surpresa deliciosa de encontrar José Mauro de Vasconcelos. Como você, eu li O Meu Pé de Laranja Lima na minha adolescência. E como ele me fez bem. Eu li, reli, treli, sempre chorando, sempre com soluços. Mas eu acho, Valéria, que talvez esteja aí a sua raiz, a minha raiz, de nos permitirmos mostrar emoção através da palavra, né? E terceiro e último capítulo, né, que falar dele. Quando você trata a palavra como instrumento de cura, isso me emocionou muito. Eu confesso que eu até chorei, porque é de uma beleza, chorei de lindeza, é de uma beleza ímpar, essa abordagem da palavra como instrumento de cura. Você diz que libertar a palavra é libertar-se, sem dúvida. Mas você, Valéria, quando você usa a palavra em Saborosa Língua, dessa maneira, você eleva-nos a tal ponto do aqui e agora do Gilberto Gil, que você desperta em nós assim um infinito de possibilidades, o infinito de possibilidades que todos nós somos. E nós acabamos de ler o seu livro, eu acabei de ler o seu livro, com um desejo enorme de ser uma pessoa melhor. Não usar a língua melhor, mas usar as palavras como caminho de sermos pessoas melhores. Por isso eu agradeço imensamente a você. Seu livro é um presente. Você é uma pessoa de Deus também, enviada. Esperamos outras obras assim. Minhas referências, querida Valéria. Muito obrigada. Um beijo grande. Sou Marina Zaros, aqui do Brasil, de São Paulo. Preciso deixar registrada a minha alegria e a minha admiração pelo seu belíssimo texto. Estou degustando cada palavra que recheia esse belo livro e gostaria então de te parabenizar, viu? E dizer que lá na feira fiquei encantada com você, com o seu sorriso, com a sua alegria e com a sua disponibilidade, viu? E me fez lembrar muito da Emília do Monteiro Lobato, alegre, vivaz. Então, olha,
continue a tecer seus belos textos, tá bom? Um beijo, querida. Eu sou o Thiago Moni e tive o prazer de ler o livro da minha grande amiga Valéria Lopes, Saborosa Língua, e para mim valeu mesmo muito a pena. É um livro que, apesar de não ser muito extenso, ele mexeu profundamente comigo, que aquilo é basicamente uma experiente amante da língua portuguesa fazer uma carta de amor à mesma. Em várias vezes, ao ler o livro, podíamos perceber que haviam muitas pausas, digressões, em que ela não pretendia contar uma história fluida, porque esse não era o propósito. Eram pausas que queriam aguçar o leitor, pausas que estavam a convidar o seu interlocutor a participar da escrita. E a leitura foi muito rápida também, porque o propósito era exatamente esse, era que fosse uma carta de amor para a língua portuguesa, mas também um convite formal, em que ela usa o tu várias vezes, um convite formal para o leitor amar a escrita, amar o desenvolvimento da língua portuguesa e de todas as suas alamedas, como ela disse. É uma leitura que, apesar de complexa, é rápida, mas é um convite incessante para que o leitor participe numa escrita conjunta com essa professora que amou a língua portuguesa e agora quer ensinar outros a amarem. Eu sou a Susana e eu este ano estive na Feira do Livro de Lisboa, onde conheci este livro da Valéria Lopes, que se chama Saborosa Língua. E é uma boa surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar da língua portuguesa como a Valéria fala neste livro. E gostava aqui de partilhar só algumas coisas que mais me foram marcando ao longo da sua leitura. Primeiro, lembrou-me logo de uma história semelhante à que a Valéria conta no início do livro, em que a Valéria fala de um professor de português que ela teve quando tinha 12 anos, que era um professor muito exigente, mas que na verdade foi com esse professor depois que começou a gostar de língua portuguesa e que mais tarde até ao ponto de vir a ser professora de português. Eu também tive um professor também com 11, 12 anos, no 6º ano, que era muitíssimo exigente, mas na verdade foi um professor, olhando para trás, foi um professor que de facto também me ensinou a gostar da língua portuguesa. Ainda hoje em dia, quando escrevo, há muita coisa que escrevo que me lembro, foi com aquele professor que eu aprendi. Esta regra em concreto, esta palavra em concreto. E portanto fez-me logo sorrir logo no início, a lembrar-me também da minha própria história. E depois eu gostei muito da parte em que a Valéria fala do verbo, em que define o verbo, que o verbo é uma ação, define uma ação, mas que pode não ser ter só esse sentido. Desde logo a palavra que ela usa para traduzir um verbo é um acontecimento. E quando está a pensar nesta mensagem, e está a pensar, se eu pudesse escolher um verbo para este livro, para esta leitura, é o verbo encontrar, porque é isso que a Valéria proporciona com este livro, é um verdadeiro encontro, porque eu estou a ler e é como se tivesse a Valéria diante de mim, e depois no final de cada livro, é um facto que o livro tem páginas com linhas onde é possível o leitor escrever o que quiser daquilo que achou do que acabou de ler. Mas a verdade é que é um verdadeiro encontro, em que parece que a Valéria está a conversar comigo e eu no final tenho esse desejo de poder responder-lhe, de poder continuar essa conversa com ela. E portanto, depois deste livro, o desejo é de poder prolongar este encontro para um encontro mesmo presencial com a autora. E pronto, e obrigada por esta pequena surpresa, por este livro, pela amizade, e até breve, se as quiser. Professora Valéria, com muito prazer estou aqui desde Itália, agradecendo o convite e deixar as minhas impressões acerca do Saborosa Língua. Bom, o Saborosa Língua é um convite à escrita para que a gente pense acerca dos desafios que são propostos no texto, à luz da lusofonia, minha pátria, a minha língua. Fica um convite ao diálogo, do que seja a mente e o coração, que a professora Valéria deixa com muita mestria. Eu então agradeço a oportunidade de ter lido esse livro e fica a sugestão para vocês. Gratidão. Olá, eu sou de Andréa Valverde Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras e editora da editora Letras Graciosas, aqui de Portugal, que teve a honra de editar o livro Saborosa Língua, de Valéria Lopes.
eu também tive a honra de ser convidada para escrever a orelha, que eu vou ler agora para vocês. Impactada é a palavra que me vem à mente ao acabar de ler este livro. Totalmente seduzida é o sentimento que me permeia neste momento. Não que eu esperasse menos de Valéria Lopes, comadre que há anos eu admiro, com quem eu aprendi ao longo da vida e com quem eu troquei inúmeras experiências que nos fizeram repensar nossas caminhadas. Conhecedora da língua portuguesa, foi profissional respeitadíssima na área educacional, tendo tido uma carreira impecável por tantos anos. Não obstante, vê-la agora florescer na posição de escritora com tanta propriedade e com uma proposta de leitura realmente tão saborosa que nos arrebata, me emociona. Inteligente, culta, arrojada, mas totalmente livre de amarras pré-estabelecidas, ela vai lançando desafios e instigando a nós, leitores, a escrevermos e nos apaixonarmos por nossa língua materna. E o melhor, com uma conversa íntima com ela, como se estivéssemos tomando um café com bolachas ali, de frente para a varanda, debaixo de um jacarandá florido em plena primavera. Ressalto ainda a minha gratidão por todo o seu carinho a me manifestado nessa obra, mas isso é uma outra história. Valéria, parabéns por essa obra fantástica, que tivemos a honra também de lançá-la na 92ª Feira do Livro de Lisboa, a feira mais importante da lusofonia no mundo, e da qual esta obra foi campeã de vendas do stand. Isso é mérito seu, querida, você merece.